O tema de hoje, capítulo 3 do nosso livro Contra a Cultura, é Holocausto Moderno, o Evangelho e o Aborto. É um temazinho bem atual e extremamente delicado. E antes da gente entrar nesse tema, queria que a gente abrisse a Bíblia no texto do Salmo 139. Salmo 139, nós vamos ler os primeiros 16 versículos, para basear aqui o que a gente vai dizer até o finalzinho. Salmo 139, do 1 ao 16, ele diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento de estudo, nós Te pedimos que nos encaminhe durante todo esse processo, durante esses próximos minutos que vamos aqui meditar nesse texto, meditar naquilo que o livro do David Platt traz. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos abrir a mente, iluminar o nosso pensamento, de forma que nós saiamos daqui com muito mais informações do que chegamos, e que essas informações tenham como base a Tua palavra, que nada seja de nossa cabeça, mas que seja a Tua palavra habitando no nosso coração. Se nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que eu li esse texto inicialmente? Para que a gente começasse tendo o vislumbre do que é a criação de Deus, para que a gente começasse tendo o vislumbre do poder do Deus Criador, para que a gente começasse percebendo o quão especial foi o processo de criação de cada ser humano. Nós vemos no texto, principalmente nos versículos 13 a 16, que Ele nos criou o íntimo do nosso ser. Aquilo que ninguém vê, Ele vê, porque foi Ele que criou. Aquilo que muitas vezes nós queremos esconder de outras pessoas, Ele sabe, como nosso Criador e sustentador. O salmista louva porque foi feito de um modo especial e admirável.
E é muito pouco dizer que Deus nos criou de forma especial e admirável, porque a gente não tem palavra para descrever como foi criado. A gente pode dizer foi por modo especial, admirável, tremendamente maravilhoso, e ainda assim vai ser pouco. A nossa língua portuguesa é muito rica, mas no momento em que nós vamos descrever qualquer ação de Deus, ela se torna extremamente pobre, e qualquer outro idioma no mundo, porque Deus está acima de qualquer descrição. Quando o versículo 15 diz: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, eu entendo que no momento em que ninguém nem sabia quem você era, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, quando as pessoas ainda não sabiam nem que nome você teria ao final daqueles 9 meses, quando às vezes o máximo que os seus pais viam era um pezinho chutando a barriga da mãe, nos primeiros movimentos ali nos 5, 6 meses, Deus já sabia tudo sobre você. Deus já sabia tudo sobre você. Os olhos dele viram o embrião, diz o versículo 16. Quando ele diz: os teus olhos me viram o embrião, essa colocação da Nova Versão Internacional ainda não chega naquilo que eu gostaria que a gente saísse daqui hoje pensando, mas há uma outra versão, que é a versão Revista Atualizada, que diz: os teus olhos me viram a substância informe. Ou seja, você não era nada para muita gente, mas para Deus você já era uma pessoa. Mesmo que para muitos hoje digam: com 10 semanas é só um amontoado de células, para Deus já era uma vida extremamente preciosa. Por isso que o salmista fala isso aqui. Então o Salmo 139 já dá para a gente esse vislumbre: quão preciosa é a criação de Deus, quão preciosa é a vida do ser humano, que foi formado pelas mãos daquele que tudo criou, mas colocou o homem como uma coroa da criação. Mas o assunto hoje não é simplesmente a criação ou a vida, mas é o que hoje se faz com ela, e a forma como nós cristãos devemos ver, a forma como o Evangelho vê aquilo que é feito em muitos locais com a vida humana. Então esse capítulo 3 tem não só esses 4 pontos, tem outros mais, a gente vai trabalhar os 7 hoje. São 7 pontos que a gente vai trabalhar de forma objetiva, mas os 4 primeiros são por todos nós. Então é interessante que a gente fale sobre evangelho e aborto por todos nós. Não é uma questão isolada, não é uma questão de uma comunidade, não é uma questão de uma parcela da sociedade, não é uma questão só de quem não vai nascer ou de quem quis fazer o aborto. É uma questão para todos. Deus e os bebês por nascer. Como é que Deus vê? Como é que a Bíblia mostra a visão de Deus para com esses bebês que ainda estão na barriga de suas mães? A pergunta fundamental é: o que é que existe dentro do útero materno? Essa é a pergunta dos milhões, como hoje é a tendência a falar. Obras maravilhosas. O versículo de número 15 do capítulo do Salmo 139 diz o seguinte, versículo 14: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas. Então o autor pegou essa expressão, as tuas obras são maravilhosas, para também expressar no capítulo acerca disso. Mas aí nós temos o ponto número 5, que também vai falar Deus o juiz. Deus o juiz de quem? Nós vamos falar de quem Deus é juiz. O ponto 6 vai falar redimidos e restaurados. A gente vai falar sobre o evangelho e aborto, e vai chegar um momento que a gente provavelmente vai perceber: tem solução para quem fez o aborto? Para quem provocou o aborto? Ponto 6 fala sobre isso, redimidos e restaurados. E o ponto 7, todas valem a pena, todas as vidas valem a pena. Então a gente vai entrar nesse ponto agora. Eu quero, na introdução desse estudo, primeiramente fazer uma distinção. A palavra aborto é utilizada quase que 100% das vezes para interrupção voluntária
de uma gestação. O que seria uma interrupção voluntária de uma gestação? Uma mulher que por N motivos decide interromper, através de uma intervenção cirúrgica em uma clínica, a sua gestação. Então ela, decidindo fazer isso, se interna, é feito o procedimento prematuramente para retirada do chamado feto. Isso, no Brasil, nós temos duas formas por lei que são permitidas de acontecer. Essa interrupção forçada da gravidez é quando a mulher é vítima de um estupro e ela não quer manter aquela vida depois, mas por uma questão, na maior parte das vezes, como aquela criança representaria a lembrança de um momento trágico, traumático na vida dela. Então ela é permitida por lei brasileira de não ter a criança. E o outro caso é crianças com má formação congênita, com exceção dos anencéfalos. No ano de 2012, o STF julgou a causa dos anencéfalos, mas não foi votado a favor, foi julgado inconstitucional incluir os anencéfalos nessa cláusula. Então os bebês com má formação congênita que são diagnosticados em ultrassom, os pais podem decidir pelo aborto, mas não é uma questão de trauma, como o caso do estupro, é uma questão de decisão, porque sabe que quando o bebê nascer, ele vai ter inúmeras limitações. Mas a palavra aborto também é utilizada para a interrupção espontânea ou involuntária de uma gestação. Então, quando uma mulher está na sua primeira, segunda, terceira ou 10ª gestação e não chega ao final dela, por questões naturais do seu próprio organismo, quando ela, popularmente a gente fala, perdeu o bebê, também se usa a palavra aborto, só que é o aborto espontâneo. Então a gente precisa fazer essa divisão, porque existem pessoas no nosso meio que talvez já perderam um filho, chegaram ao 3º, 6º, 7º mês de gestação e não tiveram sucesso até o final. Elas passaram por um aborto espontâneo. Esse não é alvo de uma condenação da parte de Deus. Esse, na palavra de Deus, nós não encontramos nenhuma colocação contra. É uma fatalidade e que inclusive causa um grande peso no coração de quem passa por isso. Totalmente diferente do aborto voluntário, decidido. Eu não quis continuar com a gestação e via cirurgia, via internação, via intervenção cirúrgica, esse bebê não faz mais parte da vida nem daquela moça e nem do jovem que a engravidou, se assim é o caso. Às vezes a moça sozinha toma essa decisão, às vezes ela com a família. São várias as questões e vários os contextos. O fato é que nós precisamos fazer essa pequena distinção. Mas agora, então, o que nós vamos abordar aqui é como Deus vê o aborto não espontâneo. Esse é o problemático. Como é que Ele vê aquele que decide fazer esse aborto? De todos os problemas sociais tratados nesse livro que nós estamos estudando, Contra a Cultura, esse tema é o que oferece um risco mais evidente e atual. Por quê? Se vocês acompanharam as 2 últimas semanas dos noticiários, pela internet, pela televisão, o aborto tem sido debatido exaustivamente. Por quais razões? A primeira delas, todos os anos são 42 milhões de abortos realizados. Imagine que o nosso país tem 213 milhões de habitantes. Então é mais ou menos 20% da população do Brasil sendo abortada todo ano. Isso quer dizer que em 5 anos nós teremos o mesmo número de habitantes do Brasil tendo sido abortados no mundo. Imagine isso em 30 anos.
É mais de 1 bilhão de pessoas que não vieram a nascer. E quando a gente observa que hoje o mundo chega a quase 8 bilhões de habitantes, perceba o quanto isso vai tomando proporção. 30 anos não é um tempo tão grande, mas você tem mais de 1 bilhão de bebês não nascidos, e isso das mais variadas formas. São 115 mil abortos diários, é 1/4 da população de Campina Grande. Imagine isso, todos os dias você pegar 25% dos habitantes de Campina Grande e matar. Por isso que está sendo chamado de holocausto moderno, porque é muita gente morrendo todo dia. Não é Covid, não é câncer, não é AIDS, não é alcoolismo. O que mais mata é o aborto. 115 mil diários. A Covid, o dia que mais matou no Brasil, foram 4.300 pessoas. Aqui são 115 mil. 115 mil pessoas. 115 mil vidas que não estão tendo a oportunidade de estar aqui, por exemplo, hoje. Por quê? Porque simplesmente não nasceram. É um massacre de crianças não nascidas, porque elas não tiveram nem o direito de chegar à luz. Elas não viram a luz. Elas não tiveram o primeiro ano de vida. Elas não tiveram a primeira festa de aniversário. Elas não tiveram a entrada na escola. Elas não tiveram a primeira vez que os pais levaram para passear. Elas não tiveram a primeira viagem de férias. Elas não conheceram os primeiros amigos. Elas simplesmente não nasceram. E boa parte delas, porque suas mães não quiseram. 42 milhões de crianças não nascidas todos os anos, diante de milhões de bebês desmembrados e dizimados diariamente. Essa é sem dúvida uma questão a respeito do qual o Evangelho requer de nós uma atitude totalmente contracultural. E por que a gente fala de contracultura a respeito do aborto? Eu vou ler para vocês uma notícia de terça-feira passada, dia 3 de maio, tá? Mais do que atual. Os cidadãos estadunidenses acordaram surpresos nessa terça-feira, dia 3, graças ao vazamento de documentos da Suprema Corte, que revelou que o tribunal está pronto para reverter a decisão do caso Roe Wade, que garantiu o direito constitucional ao aborto no país. Existe então um movimento nos Estados Unidos para tentar reverter a legalidade do aborto em determinados estados. A gente sabe que nos Estados Unidos cada estado tem sua legislação e que não necessariamente o que o presidente estabelece é o que vai se seguir nos outros estados. Porém, há uma decisão em curso a ser tomada nos próximos dias sobre isso, o direito constitucional ao aborto. Ou seja, se é um direito constitucional, vale para toda a federação. Preocupados com o bem-estar dos seus funcionários, escutem bem, preocupados com o bem-estar dos seus funcionários, diversas grandes empresas americanas com trabalhadores localizados no Texas e em Oklahoma, 2 estados, anunciaram suas próprias iniciativas para preservar o acesso aos tratamentos médicos. Se a Corte Americana decidir que não é mais constitucional abortar, algumas empresas estão dizendo que vão pagar para que o aborto seja feito. Eles vão continuar garantindo que seja feito mesmo que não seja lei. Ou seja, eles vão colocar dentro das suas normas a possibilidade de fazer isso, porque esses 2 estados permitem. Espera-se que cerca de 26 dos 53 estados americanos tenham certeza ou a probabilidade de proibir o aborto, ou seja, metade, se a decisão do caso for derrubada, de acordo com o Instituto Guttmacher. De acordo com o Business Insider, grandes empresas como Citigroup, Apple, bem conhecida, né? Tem gente que tem a Apple dentro do bolso, seu iPhone. A Apple, a Yelp, a Amazon,
O Match Group e o Salesforce estão destacando especificamente o aborto em sua expansão de programa de benefícios médicos. Quando você vai trabalhar, a pessoa diz: olha, você vai receber seu salário, uma comissão, plano de saúde, tem que ter alimentação e vale transporte. Aí agora nessas empresas diz: incentivam o aborto. É exatamente isso. É chocante, mas é exatamente isso. Os funcionários que assim necessitarem terão reembolso pelos custos de viagem relacionados à busca de assistência médica para o aborto. A Amazon, por exemplo, vai cobrir $4.000 por ano em custos de viagem relacionados a tratamentos médicos sem risco de vida, o que inclui o aborto eletivo. O IEL, além de cobrir o custo da viagem e do procedimento, afirmou que derrubar a medida Roe Wade colocará em risco os direitos de milhões de mulheres que correm o risco de perder a liberdade de tomar decisões sobre seus próprios corpos. O que o IEL está dizendo é o seguinte: olha, se a gente derrubar o aborto constitucional, a mulher não tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Pergunta para nós cristãos: a mulher tem direito de fazer o que quiser com o seu próprio corpo? Seu corpo é templo do Espírito Santo. O dono do seu corpo e de toda a sua vida é Deus. Ele é quem pode determinar o que você faz ou não com ele. O Uber também está no meio. E o Lyft, maiores empresas de corrida por aplicativo nos Estados Unidos, anunciaram que vão cobrir todos os custos legais de quaisquer motoristas que forem taxados por transportar passageiros para receber o serviço de aborto. O motorista cobrou a corrida porque está levando a moça para a clínica de aborto. Aí o Uber vai fazer o quê? Reembolsar. A corrida vai sair de graça. Lembra quando começou a pandemia? Várias pessoas profissionais de saúde tiveram corridas grátis no Uber e no 99. Nos Estados Unidos agora é corrida grátis para abortar. Então veja como a coisa está acontecendo. Isso foi tratado há exatos 11 dias. Está em curso. Mas tem uma outra questão muito interessante sobre o aborto para a gente fechar essa primeira parte. Sexta-feira passada não, essa semana, na realidade, né? Acho que foi quarta-feira. Quarta-feira teve uma entrevista numa emissora que eu pouco assisto, quase nada, mas que todo consultório médico tem ela. Se você estiver esperando para ser atendido no dentista, no cardiologista, está passando essa emissora. E de manhã, ela tem uma senhora que apresentava um telejornal e que depois decidiu que iria entrevistar pessoas. E ela estava entrevistando uma atriz que fez parte de uma novela que está passando de novo. 30 e poucos anos depois fizeram uma nova versão dessa novela. Nessa novela, essa atriz antiga dava à luz a protagonista da novela. E parece que a cena era uma das cenas mais emblemáticas daquela novela. Era o nascimento da protagonista no meio do Pantanal, no Rio. Era uma coisa muito bonita, o surgimento daquela que seria a protagonista da novela. E a pergunta da apresentadora foi como a novela, como o enredo da novela fez surgir o instinto materno naquela atriz. E ela disse que foi muito importante. Por quê? Porque em 1985 eu procurei fazer um aborto. Ninguém sabia, né? Isso não é uma coisa que você coloca no seu LinkedIn ou na bio do seu Instagram. Fiz um aborto quando era jovem. Ninguém sabe, é uma coisa íntima, mas ela colocou. Por que ela colocou isso? Porque está sendo muito batido. E ela disse: eu não tinha esse instinto materno, por isso que eu procurei fazer aborto, eu não queria ter filhos. Só que 10 anos depois, em 1995, depois de ter feito essa novela e ter sido mãe na ficção pela primeira vez,
eu tive meu primeiro filho, já aos 38 anos. E depois disso eu tive mais 5. Só que eu perdi 2, porque a idade já estava avançada, então ela teve 2 abortos espontâneos. Pode ser que tenha tido alguma influência do primeiro aborto? Pode, mas fato é que ela hoje tem 4 filhos, todos filhos biológicos. Deus é tão bom que preservou o ventre daquela mulher, que procurou um aborto para gerar mais 4 vidas. E ela estava dizendo, hoje, quando as mulheres falam comigo dizendo que vão fazer um aborto, eu saio correndo atrás delas para que elas não façam. Hoje eu sou totalmente pró-vida. E aquela apresentadora só fez cara de paisagem e disse, porque aquela também é uma empresa que fala muito do aborto como uma coisa legal, tanto legal do ponto de vista jurídico quanto legal do ponto de vista descolado, porque meu corpo, minhas regras. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O David Platt conta a história de uma menina que tinha 20 e poucos anos, chamada Abby. É o nosso primeiro ponto por todos nós. Abby poderia ser essa menininha, mas não é. Ela era um pouquinho mais velha. Ela, com 20 e poucos anos, cristã, criada no lar evangélico, ela frequentava uma escola cristã e ela até fazia parte de uma igreja. Só que a realidade de vida cristã era longe de ser a realidade dela. Um relacionamento com Cristo não era o foco da vida dela. Vamos trazer para o dia de hoje, que é tudo virtual, né? Você abria o Instagram de Abby e você não via nada de Deus. Você via qualquer outra coisa, mas você não dizia, essa pessoa eu acho que faz parte de alguma igreja. Não. Era uma pessoa comum. E ela trabalhava muito, ela estava consumida pelo trabalho. Tudo na vida dela era estudo, trabalho, os amigos e festas. E um dia ela conheceu um rapaz, e esse rapaz se apaixonou por ela, e fez ela se apaixonar por ele. Estava tudo correndo muito bem, um amor maior do mundo, declarações, depoimentos, coraçãozinho quando via no meio da rua. Só que aí ele despertou as emoções dela de uma forma um pouco mais profunda, e pediu que ela se entregasse para ele totalmente. E foi isso que ela fez. E quando eles se entregaram a essa paixão louca, ela pouco tempo depois descobriu que estava grávida. Eles eram só namorados, e ninguém sabia nem se esse namoro iria durar. Foi bem no início. E ela pensou na mesma hora, meu Deus, tudo vai desmoronar na minha vida. Eu não posso ter esse bebê, isso vai acabar com a minha reputação. Tem um detalhe, o homem desapareceu. Abby disse, bom, lembra daquele dia? Eu engravidei. E ele disse, lembra daquele dia? Foi o último que você esteve comigo, vou embora. Ela pensava, se minha família descobrir, vai ficar envergonhada, vai ser o fim da minha carreira, eu estou grávida, eu vou ter que pegar uma licença maternidade, acabei de começar no meu emprego, acabou tudo. Abby só viu uma solução para o problema, viu? Ela entendia que o filho era um problema. Qual a solução para o problema? Eu vou dar fim à minha aflição tirando essa criança. Então, numa sexta-feira, ela entrou numa clínica de aborto e tirou o bebê. Ficou ali internado 3 dias. Na segunda-feira ela saiu e foi para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Não tenho mais problemas. Foi isso que ela pensou. Só que um ponto muito difícil no aborto é que os efeitos não são somente no corpo da mulher, são na sua mente, na sua alma. Ela vai ficar marcada até o final dos dias. Ela pode ter 15 filhos depois, mas aquele dia ficou para sempre. Então, não somente existe uma Abby lá
nos Estados Unidos. Existem várias no Brasil, na Paraíba, em Campina Grande. As estimativas, os números nos Estados Unidos são aterrorizantes. Nos primeiros 6 meses do ano de 2020, um terço das mulheres que engravidaram abortaram. 2020, lembrem-se, o início da pandemia, de janeiro a junho, um terço das grávidas abortou. Mas também lembre-se, lá é constitucional, é direito garantido na Constituição abortar. No Brasil, números no Brasil, 642 meninas de 10 a 14 anos foram internadas no Brasil nos 6 primeiros meses de 2020 para abortar. Eu estou dizendo de 10 a 14 anos. São meninas que estavam no início de seu ciclo reprodutivo, que tinham tido os primeiros ciclos menstruais, que já engravidaram e que já estavam abortando. Às vezes meninas que não têm estrutura física para sustentar uma gravidez, mas já estavam sendo levadas para abortar. Por isso essa foto. Meninas que deveriam estar apenas com seus ursinhos de pelúcia, sonhando com um futuro brilhante, nos esportes, na igreja, na faculdade, com os amigos, com os pais, mas estavam gestantes, crianças cuidando de crianças. Só que nesses casos, nesses 642 casos, as crianças não cuidaram de crianças. As segundas crianças nem chegaram a existir. O aborto tem sido chamado de assassinato silencioso, não apenas de bebês, mas das mães que vão carregar feridas profundas e cicatrizes amargas durante toda a sua história. A forma de tratar esse assunto aqui, então, vai ser o modo como um Deus santo vê o aborto, mas também de que modo um Deus de amor enxerga você no Evangelho. Não é simplesmente falar de Deus como juiz de quem pratica o aborto, mas falar como esse Deus pode dar uma segunda chance para quem o praticou, pelo amor que Ele tem pela sua criação. Então esse capítulo vai servir para mulheres que já praticaram o aborto. Quando elas leem, elas vão se identificar com a situação. Vai servir para as que já pensaram em fazer, mas também para todo cristão que vive em uma cultura que é marcada, manchada pelo aborto. Lembrem-se, pelo aborto induzido, pelo aborto provocado. Ponto 2. Deus e os bebês por nascer. Nós já lemos o texto do Salmo 139. É assim que Deus vê os bebês por nascer. Ele criou o íntimo do ser desses bebês. Ele viu a substância ainda informe. Quando pessoas dizem que ali não existe vida, Deus já tinha colocado a vida ali. É um pedacinho da sua vida com um pedacinho da vida da outra pessoa, formando uma nova vida. E é um mistério fantástico, porque a gente não consegue compreender como isso acontece. Ah, pastor, mas nas aulas de biologia a gente aprende, né? Não, você não aprende como Deus coloca a vida em um bocado de células que saem de um homem e um bocado de células que saem de uma mulher, que se juntam e formam exatamente o que nós somos. O poder de Deus não dá para se explicar, mas é algo fora da nossa capacidade de imaginar, principalmente quando alguém pensa, olha, existia milhões de chances de você não existir, mas você foi o escolhido. Imagine aí o quanto de células que não atingiram o alvo, mas você foi uma que atingiu. Jó 12, 10, a gente vai ler. O que diz Jó 12, versículo 10? Em sua mão está a vida de cada criatura. É assim que Deus vê cada vida no mundo.
A vida de cada criatura está nas mãos de Deus. E o restante do versículo diz: e o fôlego de toda a humanidade. Ele sustenta toda a humanidade. É assim que Deus vê aquele que ainda não nasceu, como uma vida que está nas suas mãos e cujo fôlego Ele dá. Mas Jó 1:21 vai nos dizer o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você não tenha posses, mesmo que você não tenha tido nem experiências de vida, na hora que você sai do ventre da sua mãe, você foi uma vida que chegou ao objetivo que Deus tinha, que você viesse à luz e que começasse a desfrutar de toda a criação. A partir do momento que uma criança é abortada, ela não sai do ventre da sua mãe da maneira que deveria, ela simplesmente é eliminada da possibilidade de ver tudo o que Deus criou, tudo que Deus preparou para que nós vivêssemos. E é por isso que quando a gente olha para tudo que Deus faz, tudo que Deus considera quando olha para um bebê que ainda não nasceu, é por isso que o aborto é um pecado, porque ele não é nada mais, nada menos do que um homicídio, um assassinato. O homicídio é pecado, o suicídio é pecado, e o aborto, como parte também de uma morte provocada, é pecado. É uma prerrogativa só de Deus dar a vida e tirar a vida. Eu não posso tirar minha própria vida, eu não posso tirar a vida de outra pessoa, muito menos a de alguém que ainda não nasceu. Então, essa frase fica como um fechamento desse ponto 2. O aborto não é apenas uma afronta à autoridade de Deus como Criador, é também uma agressão à sua obra na criação. Eu estou dizendo que com o aborto a pessoa diz: olha, Deus é a autoridade como Criador, mas eu não me importo, eu vou matar a criação dele. Mas não é só isso, é uma agressão à sua obra na criação. O que Deus criou é perfeito, mas com o aborto as pessoas dizem: eu vou consertar o que Deus fez, porque talvez o meu filho nasça sem cérebro, porque talvez o meu filho nasça sem um dedinho do pé, ou nasça sem um braço. Eu não quero isso, eu vou consertar o erro que Deus fez. É isso que a pessoa que faz o aborto por essas questões acaba dizendo. Mas aí vem o ponto número 3, a pergunta fundamental: o que é que há dentro do útero? O que é que tem dentro do útero materno? É um ser humano? Ou é meramente um embrião, um feto? Tem um médico chamado Gregory Kukel. Ele diz: se aquele que ainda não nasceu for um ser humano, se a gente considerar que o embriãozinho, o bebezinho dentro do ventre materno é um ser humano, não há justificativa adequada para o aborto. Não tem. O que é que tem dentro de você, minha senhora, que está grávida de 10 semanas? É um ser humano. Se é um ser humano, então não há justificativa para matar um ser humano. Nenhum. Muita gente vai dizer o seguinte: o aborto é um assunto complexo, simplesmente não há respostas fáceis. No Brasil a coisa é pior. Sabe o que estão dizendo? O aborto é uma questão de saúde pública. Minha gente, sabe o que é uma questão de saúde pública? Dengue. Está tendo um surto de dengue, de chikungunya, tá? Muita gente está doente nesse exato momento, sentindo dores e mais dores por conta desse surto. É uma questão de saúde pública. Quando a gente fica doente com dengue, vai na UPA, vai no posto de saúde, fica em casa, pega um atestado, enfim. O aborto não é saúde pública. A saúde pública vai ser utilizada quando o bebê nascido ficar doente e a mãe for no posto ser atendida. A saúde pública não é para que eu elimine um bebê não nascido, para que depois ele nem o direito ao tratamento médico tenha. A questão do aborto não é tão complexa, no sentido de que há respostas muito fáceis para ela. A mulher deve fazer o aborto? Não.
Mas existe alguma forma da gente justificar o aborto? Também não. Mas mesmo com a legislação brasileira permitindo, em determinados casos, o aborto, não seria então passivo de uma cristã abortar? Também não. A Deus pertence a vida, e a Deus pertence o direito de tirar essa vida. É bem duro, mas a palavra de Deus é simples e ela não deixa meios termos para a gente. Tudo gira em torno do que acontece no útero materno, e a Escritura é clara: esse útero abriga uma pessoa que está sendo formada à imagem de Deus. Simplesmente isso. Qualquer distinção entre alguém que ainda não nasceu e uma pessoa é tão artificial quanto contrária à Bíblia. Olha a primeira imagem. Com 10 semanas de gestação, a criança está desse jeito. Isso aqui é um ser humano ou não é? É um ser humano. Volta aí um pouquinho, Marcos, por favor. Você vê os dedinhos? 10 semanas. 10 semanas é 2 meses e meio. Vê o pezinho? Está vendo aqui na lateral das costelas, formação óssea da criança, toda a cabeça formada, a orelha tomando forma. E nessa foto, eu procurei a mesma sequência, você vê que parece até que a criança está com o dedinho indo para a boca, que é o que boa parte das crianças faz depois de nascida, e a mãe tenta tirar o costume de ficar com o dedo sempre na boca. Com 10 semanas ele já tem isso. É por isso que esse costume vai ser levado depois. Com 20 semanas, isso é um ser humano ou não é? É um ser humano, só que agora maiorzinho, né? Veja que toda a estrutura da perna está formada, já tem um joelho para chamar de seu, inclusive vai ficar podre igual o meu depois. O cotovelo, o ombro, a orelhinha toda formada, as cartilagens já estão todas colocadas nos seus devidos lugares, a mãozinha com todos os dedos, todas as estruturas, as falanges, os ossos, as unhas estão começando a ser formadas exatamente com 20 semanas. São 5 meses. 5 meses. Na próxima, 30 semanas. Você já viu todo o rostinho. Interessante que com 10 semanas, você não sabe o sexo ainda do bebê. Mais ou menos com 4 meses, na ultrassom você já sabe. Ou seja, na foto anterior você já sabe, com 20 semanas, com 30, eu já tive colegas de classe, colegas de igreja, que nasceram com 30 semanas, 7 meses e 1 semana. Inclusive, um dia desse eu revi via redes sociais uma dessas colegas de igreja que casou uma semana dessa, canta maravilhosamente bem, nasceu de 6 semanas e meia, cantamos juntos em coral de crianças, mas se a mãe não tivesse permitido que ela nascesse, porque ela foi prematura, hoje ela não seria a bênção que é, cantando em várias igrejas. 40 semanas a gestação completa, sai bem cabeludinho do ventre materno, vários deles. O momento em que essa formação toda se finda e sai do ventre, é um momento em que a mãe chora porque pegou o filho no braço. É o momento que o pai desmaia dentro da sala de cirurgia de tanta emoção, e por ver algo tão maravilhoso que ele não consegue compreender. A criança chora e o pai diz: é o meu. Como é que você sabe? É parte de mim, saiu de mim, eu sei que é o meu. Pode ter 20 crianças, o pai sabe qual é o choro do seu. A mãe sabe, no meio daquelas carinhas de joelho: essa é a minha filha.
Essa tem o traço do pai. Ó, o nariz saiu igualzinho do pai. Para muita gente, o amontoado de células, um conglomerado de átomos, mas isso aqui é um ser humano totalmente formado. 40 semanas de gestação. Na Colômbia, há mais ou menos 3 meses, no começo desse ano, foi aprovado o aborto para 24 semanas. Bota aí, Mateus, só um pouquinho de 20 semanas. Isso. 24 semanas. Quase 6 meses. Quase 6 meses. Você pegaria uma criancinha desse tamanho, jogaria no lixo? Você cortaria o cordão umbilical e jogaria numa lata de lixo hospitalar para ser incinerado depois, no dia seguinte, junto com seringas, com gás? É isso que as pessoas estão fazendo na Colômbia. 24 semanas. No Brasil não é muito diferente não. Tem gente aí querendo mexer os seus pauzinhos, fazer com as suas influências com que aqui seja aprovado da mesma forma. É impossível que isso não nos choque. Mas vamos lá. Obras maravilhosas. É isso que nós somos. Obras maravilhosas. É isso que esses bebês com 10, 20, 30 e 40 semanas são. Obras maravilhosas de um Deus poderoso. Jeremias 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse, te consagrei. Entenda uma coisa, você está aqui hoje, você tem uma oportunidade fantástica de ouvir a palavra de Deus vários e vários dias da sua vida. E muitos de nós fomos produto, fruto de um ambiente cristão. Nós nascemos em lar evangélico. Os que assim não tiveram essa oportunidade foram alcançados por Deus em um outro momento. Mas os que já tiveram essa oportunidade, pode ter certeza, sua mãe estava grávida de você e ela orava para que você fosse uma bênção. Ela orava para que você nascesse com saúde. Ela orava para que você crescesse em graça e conhecimento e desse alegria e orgulho para ela. Seu pai orava junto com sua mãe para que tudo isso fosse a vontade de Deus. Então eu não posso compreender como alguém despreza essa verdade de que antes que nascesse você foi consagrado a Deus. Antes que você existisse, Ele já lhe conhecia. Como é que a gente vai pegar uma criança daquele tamanhozinho e dizer: para mim tanto faz, é um problema, é um peso, é algo indesejado? E às vezes o que mais revolta o coração do ser humano que é provida é que existem inúmeras pessoas ao redor do mundo que desejam ansiosamente ter filhos e não os têm. E os que são férteis a ponto de produzir 5, 10 filhos, os jogam fora. Desprezam um presente que só Deus pode dar. E só Deus também que pode tirar. A Escritura fala sobre como Deus chama, dá nome e abençoa as crianças enquanto elas ainda estão no útero materno. Isso está lá em Gálatas 1,15. Fala também sobre como as crianças dentro do útero, elas já respondem às suas mães e aos estímulos externos. Não sei se vocês lembram de um dia que eu estive aqui pregando e eu falei sobre ensinar a criança antes dela nascer. E eu dizia aqui que os pais têm a responsabilidade de, enquanto a mãe vai gerando aquele bebê, falar com a barriga delas, ler versículos para elas, orar por elas, para que elas já nasçam com a bênção do Senhor. Lucas 1, de 39 a 44, João estava na barriga de Isabel, e quando soube-se que Jesus iria nascer, que já estava no ventre de Maria,
João estava com 6 meses na gestação e ele estremeceu dentro do ventre da sua mãe. Mas com 6 meses tem gente querendo matar. O aborto nos Estados Unidos ocorre com frequência porque filhos são considerados inconvenientes, mas eles são obras maravilhosas. Tem gente que diz: eu vou perder minha carreira, eu vou deixar de estudar porque eu vou ter filho. Outros dizem: para criar um filho, para educar, para dar estudo, alimentar, roupas e tudo, é muito caro. Deixa de comprar um carro e cria um filho. Deixa de comprar uma casa, mora de aluguel, mas cria um filho, porque é bênção. Deixa de comprar roupa de marca, mas alimente seu filho. Agradeça a Deus porque você teve essa bênção, porque é bênção mesmo. A gente se alegra com os filhos espirituais, mas a gente com os biológicos. Com o avanço da tecnologia hoje, tem mães que ficam sabendo previamente problemas de saúde que os seus filhos vão ter. Então, existem aqueles que vão ter uma má formação, aqueles que vão nascer com um problema respiratório, com um problema cardiológico, mas isso são motivos que se alegam para a realização do aborto, não são motivos plausíveis, porque a criança vai ter limitações, mas ela ainda é uma vida, ainda é uma obra maravilhosa de Deus. As obras de Deus são maravilhosas mesmo em meio às dificuldades. A gente hoje participa no meio educacional de um movimento ainda muito incipiente, mas muito importante, muito necessário, o de inclusão de pessoas que têm limitações, deficiências em salas de aula regulares. Eu preciso respeitar o meu colega que é autista, porque ele é tão gente quanto eu e tão capaz quanto eu, só que o aprendizado às vezes é mais demorado, mas ele pega. Eu tenho que respeitar o meu colega que tem uma deficiência física, que talvez ande de muletas ou seja usuário de cadeira de rodas. A minha escola tem que ter acessibilidade, a minha escola tem que ter um intérprete de Libras para o meu colega que não escuta. Deve ter um apoio escolar para também aquele aluno que tem uma idade mental diferente da sua idade cronológica. Eu preciso fazer com que os portadores de síndrome de Down e tantas outras convivam normalmente com outras crianças que não têm. Mas não é só isso. Existe um país que a gente usa, quase tudo vem de lá. Você vira o rótulo dos recipientes e tem lá Made in China. Na China, você só pode ter uma filha, o restante tem que ser tudo menino. Tudo bem, a China tem quase 1,5 bilhão de habitantes, mas não justifica. Talvez já tenha passado até de 1,5 bilhão, talvez esteja chegando a 2, mas não justifica você dizer: pelo sexo da criança eu vou decidir se vai nascer ou morrer. Tem gente na China matando só porque descobre que é menina no 4º, 5º mês. Isso fora outras atrocidades. Com base na Escritura, a gente não pode negar a obra maravilhosa de Deus, até mesmo nos casos em que há uma deficiência. Não é porque a criança vai ter limitações que eu vou desprezá-la. Pelo contrário, ame, proteja, cuide e providencie tudo o que for necessário para o desenvolvimento dela. Deus assim vai nos suprir. Deus tem um plano e o desejo de usar tudo para o nosso bem e para a sua glória. Está lá em Romanos 8:28. Quando a gente lê: Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam. Deus age numa doença que o menino nasce com ela para trabalhar o caráter dos pais. Deus age na limitação dos filhos para trabalhar a resistência, a força dos pais, a fé, para provar a fé dos pais.
você achar que pode bancar Deus e decidir entre vida ou morte, não somente errado, mas é também uma tolice. Nós não sabemos mais das coisas do que Deus sabe. Deus é quem sabe de todas as coisas. Assim, então, as obras de Deus são maravilhosas, especialmente em meio às dificuldades. O Deus do Evangelho tem um histórico comprovado de ser alguém que faz todas as coisas, inclusive as ruins, que a gente olha e diz assim: não tem jeito. Até essas coisas trabalham para a realização dos seus bons propósitos. Certamente você já viu algum vídeo de um irmão nosso chamado Nick. Ele não tem os pés e ele também não tem os braços. Ele nasceu com uma formação dos membros superiores e inferiores. Mas se alguém colocar um microfonezinho auricular nele, ele prega a palavra de Deus. Pessoas são tocadas pela ação do Espírito Santo e se convertem à verdade do Evangelho. Se essa vida não existisse, nós não teríamos um testemunho tão forte do poder de Deus. Ponto 5. Deus, o juiz. Deus é juiz dos médicos que fizeram o aborto. Um médico que faz um juramento, o de Hipócrates, de lutar até o último momento, até a última possibilidade para garantir e preservar a vida humana, se dedicar à prática do aborto, ele está jogando fora o seu diploma e a sua vida também. Deus é juiz das mães que abortam seus filhos, porque isso não é de acordo com as Escrituras. Ele é também daqueles que apoiaram e aconselharam o aborto. Sabe essas artistas que falam tanto meu corpo, minhas regras, mas depois aparecem com o menino, né? É tão contraditório isso. Elas dizem: filhos são difíceis, filhos são complicados, são pesos na vida da mulher. Aí fazem lá o seu perfil com maternidade real, aí só botam os problemas da maternidade e não colocam tudo que é bonito da maternidade. Elas não estão nem ligando para o fato de cada fase da criança ser um plus de alegria e energia para os pais. Primeiro dentinho, primeira roupinha para vir para a igreja, o cabelinho que vai crescendo, já dá para fazer um chupinho. As primeiras experiências na escola, a primeira feira de ciências, a primeira mostra pedagógica, primeira assinatura do boletim, o menino ali pensando: meu pai vai me dar uma pizza quando chegar em casa. Não, suas notas foram boas, continue assim. As primeiras brigas, os primeiros abraços, chorando junto, dizendo: eu lhe disciplinei, mas foi para o seu bem, é porque eu amo você que eu lhe disciplinei. Eles não pensam nisso. E esses artistas que tanto aconselham erradamente e apoiam o aborto, Deus é juiz deles. E é juiz dos legisladores que tornam isso possível. Esse ano a gente vai fazer escolhas novamente. E a nossa escolha deve ser muito acertada. Porque do mesmo jeito que nos Estados Unidos estão tramitando uma lei para que o aborto seja novamente considerado constitucional, continue alguns estados, outros deixe de ser constitucional, aqui a discussão é antiga. E vai depender muito dessas pessoas que serão escolhidas esse ano, os legisladores, deputados e senadores, quase 600 pessoas que recebem dinheiro público para decidir por nós. E decidir a respeito de quê? Exatamente tudo. Na cabeça de muitos, o aborto é uma questão de saúde pública. Se ele é considerado uma questão de saúde pública, quem decide se o SUS pode ofertar um aborto? Os deputados. E se isso um dia vier a acontecer, você vai ter um país que trata com o mesmo peso a distribuição de insulina para diabéticos e a matança de crianças para abortistas.
Você vai para o mesmo serviço, você vai para o mesmo local, você vai enfrentar a mesma fila e vai preencher a ficha para a mesma coisa. Eu espero que a gente não chegue nisso. Eu espero que a gente tenha consciência de que, muito mais do que se preocupar se nós vamos ter uma quantidade boa da bancada evangélica em 2022, a gente se preocupe se vamos ter lá pessoas que são de fato tementes a Deus, para evitar que essa tragédia aconteça. Porque infelizmente nem sempre o que se diz evangélico que chega lá defende as causas que deve defender. Eu não vou colocar simplesmente uma pessoa lá porque ela frequenta uma igreja, é conhecida minha, eu gostei do perfil dele, é legal. Não, eu vou colocar lá porque eu sei que no momento em que for decidido algo tão pesado quanto o aborto, ele vai ter coerência e coragem para dizer: não, isso não. Mas veio com 6. E para quem já fez o aborto, tem solução? Se Deus é juiz das mulheres que praticaram o aborto, Deus é o juiz dos médicos que fizeram o aborto, daqueles que aconselharam a fazer o aborto, daqueles que legislaram a favor do aborto, existe solução para eles? Claro. Deus é o juiz que abomina o aborto e ao mesmo tempo é o rei que ama até mesmo os que participaram dele, porque aquela pessoa que praticou o aborto não deixou de ser criatura de Deus. Eu tenho uma dificuldade tremenda de dizer que ela é uma filha de Deus, porque se ela praticou o aborto, é sinal que ela não nasceu de novo. Porém, ela continua sendo uma criatura de Deus, e todas as criaturas de Deus foram criadas à sua imagem e semelhança. E todo aquele que foi criado à sua imagem e semelhança pode, através do sacrifício de Cristo, voltar a ter contato do seu espírito com o Espírito de Deus. Através de quê? Pregação do Evangelho, que mostra que Cristo nos salvou, que Cristo nos perdoa através do derramamento do seu sangue. Então, assim, perdão e restauração, nós encontramos ele em Deus. O Salmo 103, 11, 12 diz assim: pois o seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra, como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Às vezes a gente lê um texto como o Salmo 5, versículo 5, e vê lá que Deus abomina o pecado e ele também odeia o que peca. E é fato, ele odeia. Ele odeia o fato de que nós nos entreguemos ao pecado. Mas aquele que se arrepende, ele recebe de braços abertos. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se esses que já praticaram aborto chegarem aos pés de Cristo dizendo: eu peço perdão pelos meus pecados, eu quero uma segunda chance, me ajude a ser uma pessoa diferente, eu tenho certeza que isso ele vai fazer. Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Isaías 43, 25. Outro texto ali. 1 João 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça, toda, inclusive do aborto, se confessarmos os nossos pecados. A boa nova do Evangelho é que quando nós deixamos o pecado e confiamos em Cristo, nós descobrimos que ele pagou o preço por qualquer participação que nós tenhamos tido no aborto, e por causa da sua cruz nós somos inteiramente perdoados. Deus perdoa os ex-alcoólatras, os ex-assassinos, os ex-traficantes, os ex-abortistas também. O seu perdão é para todos os que confessam os seus pecados e abandonam as suas transgressões. Deus não apenas nos perdoa totalmente, Ele nos cura profundamente. Ele faz com que a gente também seja tratado na nossa questão interna, no nosso conflito que restou daquele momento.
Deus não quer que você ou outra pessoa qualquer viva com a dor do remorso, que aquilo fica batendo o tempo todo na sua cabeça, aquela culpa. Mas Deus, eu fiz aquilo, mas você não é uma nova criatura. Eu não me lembro dos seus pecados. Não se lembre deles também. Viva uma nova vida em mim. Esqueça o que passou. Se eu estou te dando uma segunda chance, quem é você para viver ainda em culpa, se martirizando, perdendo a sua vida, deixando de desfrutar do meu perdão? Ele é o que diz: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Em Cristo nós não somos culpados, não tem mais condenação. É o que diz Romanos 8:1. A todos os que confiam em Cristo, lembrem-se disto: em Cristo você tem o perdão dos seus pecados. Isso vale caso tenha sido feito um aborto, que tenha sido feito 5. Isso é verdade mesmo que tenha sido realizado milhares de abortos, ou tenha sido permitido legalmente a realização de milhões. Deus restaura e Deus redime aquele que passou por isso. E para a gente fechar, todas valem a pena. Todas as vidas importam. Esse deveria ser o slogan do mundo inteiro. Já que eles gostam tanto de falar inglês, não é apenas Black Lives Matter, All Lives Matter. Todas as vidas importam. Todas. A da criancinha que se alimenta com o pezinho, porque nasceu sem os braços, mas é uma coisa linda de se ver. O do menininho que nasceu com síndrome de Down, por alterações cromossômicas, mas Deus tem plano na vida dele do mesmo jeito. As crianças que correm nos campos brincando e que, entre aspas, são as normais, todas são normais, todas, e todas têm defeitos. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas todos carecem da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Todos iguais perante Ele. Todas valem a pena. Nós não podemos permitir que continue acontecendo esse holocausto moderno, essa matança, esse massacre de crianças. Mas a nossa pregação enquanto cristãos, a forma como o Evangelho nos coloca frente ao aborto, é de dizer o seguinte: tudo é criação de Deus, a Ele pertence, e a Ele pertence a glória de ter feito tudo isso de forma perfeita. Aquela criança ali, ela é perfeita, porque ela é criação de Deus. A outra criança ali também é perfeita, porque é criação de Deus. Se a criança nasce com todas as partes inteirinhas do corpo, ela é perfeita. Mas se ela nascer sem nenhuma, se nascer só o tronco e a cabeça, faltou membros, ela continua sendo perfeita. E Deus vai usar a vida dela para o seu bom propósito. Seja essa criança, à vista de outras pessoas, a mais perfeita ou a mais limitada, em tudo Deus tem o seu propósito. O aborto é totalmente desproposital. Não há justificativas, não há uma forma de deixá-lo adequado, não há uma forma de romantizá-lo ou de dizer que ele é certo. Não há uma forma de concordar com matar aquilo que Deus estabeleceu como sua criação. O ser humano não é Deus, está longe disso. Então que ele continue sendo o que é certo, o que é guiado, e que Deus continue sendo o nosso rei e o nosso guia para todas as decisões da nossa vida. Que isso de fato vai glorificar a Deus, que isso de fato vai fazer com que esse mundo deixe de ser o que a gente está vendo
e passe a ser um mundo que vive de acordo com a palavra dele. O mundo não vai melhorar quando tivermos pessoas bem relacionadas, influentes e ricas nos governos. O mundo vai melhorar quando a gente tiver pessoas com o coração voltado para a palavra de Deus. Aí vai ser totalmente diferente, porque não é a verdade do coração do homem, é a verdade do Evangelho. A gente vai deixar de escutar, mas essa é a minha verdade, mas essa é a minha opinião, mas essas são as minhas regras, e vai passar a escutar: Deus é quem decide, Deus é quem governa, Deus é quem ordena, e nós obedecemos. Por quê? Porque a sua vontade continua e sempre será sendo boa, agradável e perfeita. Nada menos que isso.